Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens e glorifiquem a Deus. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a Deus que está nos céus. Você nasceu para brilhar. Não parece uma frase bonitinha, mas o texto está dizendo exatamente isso. Ninguém aqui nasceu para ficar na escuridão. Então, se alguém te deu alguma palavra de que você não vai ser ninguém, de que dá tudo errado, ou se você já pensa todo dia que vai dar errado, você precisa entender, Deus nunca falou que as coisas vão dar errado na tua vida. Deus sempre declara que você é próspero, você tem vida, só que precisa andar com o Filho dele, Jesus. Não precisa andar com a religião, precisa andar com Jesus. Você percebe que de manhã a gente acorda e vem muitos pensamentos negativos? Será que é só comigo? Com você também vem pensamentos negativos? Vem ou não? Nós vamos conversar hoje, irmãos, na palavra. Pode falar, não é pecado falar na igreja, tá? Vem pensamentos negativos na sua mente? Vem. Por quê? Porque, queridos, a nossa mente, os nossos pensamentos e a nossa natureza pecaminosa, ela existe ainda. Então, pensamento, ser visitado por pensamentos ruins, todos são. Agora, alimentar esses pensamentos é uma decisão. E quando vem um pensamento ruim, eu já dou uma chacoalhada na cabeça e já quero pensar num versículo, em algo bom, e já declaro, e falo, e boto um louvor. Ou seja, não te isola e não aceita esses pensamentos que te colocam para baixo. Quando que vem esses pensamentos? Quando você vai fazer algo que está dentro do propósito de Deus. Se você não está fazendo nada no propósito de Deus, você vai viver assim, está tudo bem. O que esse povo aí está falando de desafio? Nossa, está tudo bem. Por quê? Porque não tem desafio para quem está vivendo de qualquer jeito. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Mas para quem quer fazer certo, para quem quer honrar Deus, aí sim, vai ter obstáculo. Só que esses obstáculos não é para te parar, é para te impulsionar para viver algo novo. Tem gente que para. Nós não paramos. E quando vem um obstáculo, ao invés de nos parar, é combustível para continuar. É combustível. Está doendo? Continua. Honrando a Deus. Está difícil? Continua honrando a Deus. Imagina, se sem Deus, papai já agiu de graça e misericórdia, e a gente já conseguiu avançar um pouco, imagina com Deus. Então, prepare-se para a mensagem de hoje. Mateus capítulo 6, versículo 22. Mateus 6, versículo 22. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, quão grandes trevas são? Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon e ao dinheiro. Esse texto é um texto que tem que estar gravado no teu coração. Ele está dizendo que, dependendo de como eu enxergo as pessoas, as circunstâncias, eu vou estar iluminado ou cheio de trevas. E isso está se referindo ao entendimento. Está se referindo à sabedoria, ideias para criar solução, ou falta de sabedoria e ideias para causar mais confusão ainda. Você já percebeu que tem pessoas que, ao invés de causar ordem onde chegam, elas causam agitação e confusão? Porque não tem princípio da honra. É interessante que essas pessoas até querem prosperar, mas não irão conseguir, porque não existe prosperidade sem o princípio da honra. Querer prosperar, querer dar certo, não é o suficiente. Precisa implantar na vida o princípio da honra e fazer as coisas com excelência. Excelência não é perfeição.
Excelência é fazer o seu melhor, do jeito que dá, com o que você tem, com o que você sabe, honrando ao Senhor Jesus. É quando você olha para algo que você fez e você sabe que pode melhorar. Mas no momento, você fez o seu melhor com o que sabe e com o que tem. Isso é excelência. Quando nós olhamos para a igreja, e eu penso daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu não tenho dúvida que vai estar muito melhor. Em todos os aspectos. Mas eu olho para agora e digo, Senhor, muito obrigado, porque a gente fez o melhor, do jeito que dá, como o Senhor está nos derramando, pela tua graça e misericórdia. Isso é honra, isso é excelência. Talvez você chega na sua casa e você olha assim, meu Deus, eu tenho um sonho de uma casa que não tem nada a ver com a casa que eu tenho. Mas vai lá, corta a grama, deixa a casa organizada, deixa a casa limpinha. Isso é excelência, isso é honrar. E aí papai olha para você e diz, meu filho, você realmente está se capacitando para ter a casa que você sonha. É assim. Honrar e ser excelente não depende do que você tem, depende da intenção do seu coração. Então não existe prosperidade sem o princípio da honra e excelência, mas existe muita prosperidade naquele que pratica a honra e pratica a excelência. O texto diz, os olhos são a lâmpada do corpo. O que quer dizer? O que os meus olhos contemplam, eu estou jogando para dentro do meu corpo, para dentro da minha alma. É mais ou menos assim, se você olhar um filme de terror, você vai ficar feliz ou com medo? Com medo, por quê? Porque você está olhando algo e jogando para dentro da tua alma. Se você olhar um filme legal, um filme bênção, um filme de Deus, vai te inspirar. Vai iluminar a tua mente, o teu corpo, o teu espírito. Por quê? Porque é algo de Deus. Então, se você chegar em qualquer lugar desse mundo com os olhos bons, o teu corpo vai ficar iluminado. Mas se você chegar com os olhos maus, o corpo vai ficar com trevas. O que é um corpo com trevas? Entendimento obscurecido. O que é um corpo cheio de luz? Entendimento iluminado. Coloque-se 2 pessoas e uma acha a solução para o problema porque está com a mente iluminada. O outro acha mais problema ainda e diz, é difícil, não vai dar, vai ficar pior ainda. Olha aí, começou o ano, meu Deus, agora tem a questão do Pix, meu Deus, está tudo pior. Esquece o Pix. Busca a solução. Amém? Amém, irmãos? Quem tem princípio de honra e excelência busca a solução. Quem não tem, quer procurar problema para ficar estagnado, acomodado e dizendo, oh céus, oh vida, essa vida é ruim, é triste. Deus está te liberando para prosperar, crescer e ficar iluminado para 2026. Só perde essa timidez de deixar a luz brilhar. É tempo de deixar a luz brilhar, porque a luz que brilha não tem como ficar debaixo de uma vasilha, ela tem que ficar num local que ilumina mesmo. Se permita ser usado por Deus. Esse é o ano. Eu sei que tem pessoas que estão tirando de trás das malhadas. Está tirando a pessoa, está tirando o dom para fora que nem ela sabia que tinha. E aí chega um pastor doido e chama e diz, ei, vem cá, faz isso. Vai, Deus abençoe. Por quê? Porque tem muita gente esperando o tempo perfeito para começar algo. Até chegar alguém e dizer, vai. Para de esperar o dia perfeito para começar a fazer o que Deus está falando que é para fazer. Começa. E Deus vai te capacitando a cada dia. A vida não é sobre um evento isolado e está tudo certo, irmãos. A vida é sobre um dia após o outro, honrando, errando, falhando, se levantando, honrando a Deus de novo, com um coração humilde, sendo excelente. Está varrendo a casa, varre com excelência. Pega a patroa, sai dançando. Irmãos, é sério, a gente está deixando a vida passar. Pega as crianças e brinca.
Na segunda-feira, isso, na segunda. Faz um churrasco na segunda-feira. Quebra o padrão, para de viver no automático. Quebra o padrão que já está estabelecido e engessado. Pega a patroa e vai tomar uma Pepsi, comer um Mirabel. Os 40 a mais aí, sabe o que eu estou falando? Apesar que parece que eu tenho 22, né? Sai do padrão. Pessoas que honram a Deus, pessoas que estão com o princípio da honra e com a excelência, não entram na vida estagnada, onde é dormir, trabalhar, pagar conta. Oh céus, oh vida, dorme, trabalha e paga conta. Não, irmãos, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Vamos para a pregação agora? Até aqui era a introdução. Vamos lá. Fala assim comigo no mundo espiritual. Honrar a Deus é uma decisão. Infelizmente, a gente vem de uma cultura de desonra. O Brasil não tem como princípio, como prioridade, ensinar a cultura da honra, começando pela casa. Começando pela casa. Então, a gente vem desde criança sendo ensinado de que o patrão é explorador, o empresário é isso, sendo ensinado de que as autoridades são exploradoras. Alunos que hoje batem em professores de maneira terrível. E gente que apoia. Pais que ao invés de ir na escola querer saber o porquê que o filho teve aquela nota, aquele comportamento, não, eles vão lá para cobrar do professor por que ele não tirou uma nota maior. O princípio da desonra sempre vai colocar a pessoa errada como certa e aquele que está correto como errado. Só que como é um princípio de Deus, não cola. Cedo ou mais tarde, aquele que está honrando vai ser honrado por Deus e aquele que está desonrando vai ser desonrado por Deus. Pais que são desonrados pelos filhos, por quê? Porque os pais mesmo não ensinaram, porque não receberam, então não ensinaram a cultura da honra. Tem pessoas que acham que o princípio da honra é bajulação. Não é, querido. Para de confundir bajulação em honrar pessoas. Se você não honra pessoas, você não honra Deus. Filho que não honra os pais, não honra Deus. Pessoas que não honram a autoridade, não prosperam. Se você está de carro e para numa blitz, existe uma autoridade ali, você precisa honrar. E o que é honrar? É saber que existe uma unção sobre aquela pessoa naquela situação. Se você entra em um mercado, tem um gerente naquele mercado. Existe princípio da honra. Em todos os ambientes do mundo existe uma autoridade. Se não tem uma autoridade, é bagunça. A igreja existe autoridade. Existem os líderes, existe o pastor, os pastores. Para ter ordem, não é porque é melhor, não é para mandar, não, mas é para ter ordem. E quanto mais Deus vai entregando algo para você, mais precisa ter a dependência de Deus e saber para que serve o dom que Deus está dando. Eu mesmo já vivenciei momentos de desonra, mas eu estou bem resolvido com Deus, eu oro pela pessoa, porque ela está quebrando um princípio. Líderes que também aqui já foram desonrados, por pessoas que entra ano e sai ano, a vida está sempre terrível. Por quê? Porque quando o princípio da honra é quebrado, a pessoa não está debaixo do favor de Deus. O princípio da honra é o início de todos os outros. Então, queridos, esse tema desse ano é justamente Deus nos capacitando para receber as bênçãos que Ele tem armazenado, ainda mais para as nossas vidas. Porque Deus não abençoa quem desonra.
Não tem como. Não tem como abençoar alguém que desonra. Você abençoaria alguém que estaria te desonrando? Por que Deus faria isso? Então nós temos que deixar Deus nos lapidar, deixar Deus remover essas crenças de que eu só dependo de Deus. Não, queridos, a gente precisa de pessoas. Hoje mesmo eu mandei uma mensagem para uma pessoa e disse: eu preciso de ti para esse caso. E não tinha nada a ver com a igreja. Eu digo: eu preciso de você para esse caso. Ou seja, eu reconheci que ela poderia me ajudar. Se você não honra a unção de alguém, se você não honra quem a pessoa é, você nunca vai chegar a receber a unção que está desonrando, ou chegar ao nível que a pessoa está. Esse é um princípio de Deus tremendo. Então, queridos, entenda de que é o seguinte: Deus quer te colocar em mesas, quer te colocar em novos patamares, Deus quer derramar sabedoria, mas Ele vai olhar para o teu coração, e se você tem princípio de honra, pode ter certeza que você vai ficar ilimitado, e Deus vai derramando porções, vai derramando cada vez mais, o teu entendimento vai ampliando, Deus vai colocando pessoas no teu caminho, quando vê, você está 10 vezes melhor do que você achava que ia alcançar. Você recebe? Agora, cuidado com a inveja. Cuidado para não entrar na cultura de que todos pensam do mesmo jeito, porque você que honra o patrão lá, alguém vai te chamar de puxa-saco. Agora eu te pergunto, quem é que dá a promoção lá na empresa? É aquele que está falando mal, que trabalha, tem o mesmo nível que você, ou abaixo, ou é aquele que está acima? Aquele que está acima. O princípio da honra vai fazer você ter uma sabedoria de que Deus quer te abençoar através de pessoas. Existem mesas que eu sento, que eu fico calado, eu fico ouvindo, faço uma pergunta, duas, mas eu estou ali para ouvir. Por quê? Porque eu quero aproveitar aquela oportunidade e honrar aquelas pessoas e aproveitar ao máximo, aprender com elas. Nós estávamos em um almoço esse tempo, o Vitor, a Isa, a pastora Tati, um casal de pastores. E aí, conversando, fiz algumas perguntas, e ouvindo, e colhendo informações, aprendendo, queridos, porque a gente aprende lendo, mas a gente aprende muito sentando com alguém e trocando experiência. Não é à toa que o pessoal paga aí fora 200 mil para sentar numa roda de conselheiros. 200 mil. Porque na multidão de conselheiros tem o quê? Sabedoria. E nós estávamos ali sentados, almoçando, e depois a gente saiu, eu falei para o Vitor: Vitor, o que tu acha, o pai? Nessa mesa, o pai teria que falar mais ou ouvir mais? Aí ele falou: ouvir mais. Por quê? Porque ele já tem mais frutos, porque ele já está já alcançou um objetivo que nós vamos alcançar em Deus. Então Deus quer colocar pessoas que estão melhores do que você, que tem mais que você, que sabe mais que você, que já trilhou um caminho que você vai trilhar. Não para te mostrar que você é pior, não, para te mostrar que tem alguém que quer pegar na tua mão e dizer assim: vamos, filho, porque se eu cheguei, você também pode chegar, vamos? Por isso tem que estar bem resolvido nos traumas, nos bloqueios, na inveja, porque senão você vai olhar para a pessoa tem convicção e ela vai dizer uma frase certeira e você vai dizer: se acha. Quem honra jamais julga alguém, porque essa cadeira, esse trono é de Deus. Se você analisar, você pode ter perdido uma grande oportunidade que pediu para Deus, porque não honrou uma pessoa. Quantas pessoas desonraram Jesus quando ele veio nessa terra? Jesus, desonraram. Nazaré, ele não fez um milagre em Nazaré. Por quê? Porque por causa da incredulidade, por causa da desonra. Até mesmo quem desonra a Deus não é curado, não é liberto. Porque não existe milagre onde tem desonra.
Pastor Janilson, ele veio domingo, ele e a esposa, e nós recebemos ele lá em casa depois, nós conversando, e Deus começou a falar com ele, e ele começou a liberar algumas palavras para nós, só que eu vi que ele travava, ele é mais novo, ele travava, ele disse, pastor, mas eu respeito muito vocês, eu disse, pastor, deixa Deus te usar, nós reconhecemos a unção sobre a vida de vocês. Pode falar. E aí ele... Quando você honra a unção de alguém, você vai ter acesso do que Deus tem para você através daquela vida. E eu não estou falando que é somente através da minha vida, não. Estou falando através de um irmão, através de um líder, através do ministro da célula. Entende que quando a gente honra alguém de Deus, a gente está acessando o que Deus tem para nós através daquela vida. Muda tudo, querido. Muda tudo. Estão comigo na mensagem? Então, peça para Deus, Senhor, me dá olhos bons, eu quero ver algo bom, porque para uma pessoa, se você ter olhos bons, você vai ver virtude. Mas se você olhar com os olhos maus, você vai ver defeito. Não pecado, vai ver defeito. E também vai ver pecado. Pergunta, irmãos, quando Deus olha para nós, Ele vê pecado ou não? Com certeza. Mas Ele não coloca o pecado na nossa frente. Ele nos oferece o Filho dele, Jesus, que nos purifica de todo pecado. Irmãos, isso é muito profundo, é muito espiritual. Ao mesmo tempo que é espiritual, é prático. Porque tem pessoas que têm dom, talento, têm tudo para dar certo, mas dá sempre errado. Por quê? Porque desonra o patrão, porque desonra os pais, desonra o cônjuge, desonra a igreja, desonra a Deus. Como que vai dar certo? Você sabia que tem pessoas que não conseguem elogiar os outros? Não conseguem reconhecer uma virtude, mas é muito bom para falar algo ou ficar quieto. Se você não fala virtudes, você é homem, se você não reconhece virtudes na vida da tua esposa, dos teus filhos, não espere ser bem tratado. O princípio da honra não é bajular, mas é reconhecer que a pessoa carrega algo bom. Então, queridos, essa palavra para esse ano não veio para nos julgar, veio para nos libertar de amarras, de crenças de desonra que a gente veio desde pequeno. Eu mesmo percebi um tempo atrás que eu desonrava o meu pai. Meu pai faleceu em 2017. Mas até então, no entendimento que eu tinha, eu achava que estava tudo certo, mas hoje eu percebo que eu desonrava. E eu vou te dizer uma coisa, por quê? Quer saber? Quer saber ou não? Eu só dava cueca e meia para ele. Quando dava. É sério. Podendo dar algo muito melhor. Porque a religião, né? A religião nos cega. Não, irmão, você quer honrar alguém? Honra valendo. Honra valendo. Porque se é para fazer qualquer coisa, não faça. É melhor não fazer. Só que o interessante é o seguinte, quando você faz algo valendo para alguém, alguém vai fazer algo valendo para você. Porque é lei da semeadura. É sério, irmãos, esse princípio dá certo. Dá muito certo. A parábola dos talentos, em Mateus 25, diz que um recebeu um, o outro recebeu 2 e o outro recebeu 5. O que tinha a cultura da desonra, o que ele fez com um talento dele? Enterrou. Sabe por quê? Porque quem anda debaixo desse espírito maligno, olha só para si e enterra aquilo que era para ser multiplicado. No reino de Deus, o princípio da honra é sempre você entregar para multiplicar. No reino das trevas,
A cultura da desonra é sempre você reter para se quebrar. Em qualquer área que você quiser colocar. É sempre assim. Deus te deu para colocar serviço, para ofertar. A multiplicação vem. No império das trevas, a pessoa retém, achando que está legal, que está segura, mas ela reteve o que era para oferecer. Quebra. E eu não estou falando de dinheiro somente, eu estou falando de dom, talento, conhecimento. Eu estou falando num momento, quer saber, irmão, se a pessoa tem princípio de honra ou não, é na hora da comida, reúne a família, bota o churrasco na mesa para tu ver. Quem tem princípio da honra, vai deixar os mais velhos, vai deixar as crianças, as mulheres, os homens. Mas quem não tem, não quer nem saber. Eu conhecia um parentesco que quando tinha churrasco, ele ficava olhando onde é que fica a travessa da carne. Não estava pronto, o churrasco estava lá na churrasqueira. Ele sentava onde? Exatamente onde ia a carne. Pessoas com esses pensamentos de desonra, pensam só em si. E como que vai ficando a vida? Igual o povo no deserto, era para colher o maná somente do dia. Recolheram para o outro dia, o que aconteceu? Apodreceu tudo. Irmãos, os princípios a cultura da desonra faz a pessoa achar que ela está dando, que está tudo certo, ela está acumulando, vai apodrecer tudo. Então honre a Deus. Honre a Deus. Permita-se viver em abundância. Mas para viver em abundância precisa honrar, precisa fazer com excelência. Quantos talentos Deus te deu? Não importa. Porque para todos eles vai ser multiplicado se tiver o princípio da honra. Então para de olhar e se comparar com o outro que tem mais ou menos e agradeça pelo que você tem. Aplica o princípio da honra nisso que vai ser multiplicado. O princípio da honra faz a gente olhar para a nossa história, faz a gente olhar para aquilo que Deus já nos abençoou e você segue adiante. Sabe o que é interessante? Mais pessoas vai agregando. Pessoas que têm cultura da desonra, se elas não mudam, elas vão falar mal daqueles que têm o princípio da honra. Porque quem tem o princípio da honra incomoda. Sabe por que incomoda? Porque aquele que está honrando a Deus, honrando autoridades, não fala mal de ninguém, não se mete na vida de ninguém, está cuidando da sua vida, da sua família. E está crescendo, e está prosperando. Evidencia quem está debaixo de desonra. Porque quem está debaixo de desonra vive perturbado, vive reclamando, vive murmurando, sempre está faltando, sempre. Cara fechada, nada está bom, se está chovendo está ruim, se tem sol está ruim, tudo está ruim. Se é verão está ruim, se é inverno está ruim. Sai correndo. Se for cônjuge, ora e ajuda, não sai correndo. Amém? Algum até começa a já para de pensar e ajuda, ora e segue junto. Então vamos lá, queridos, vamos pensar aqui, duas pessoas fazendo a mesma tarefa. Uma tem o princípio da honra e a outra tem a cultura da desonra. A mesma tarefa, a mesma empresa, a mesma oportunidade. No final das contas, quem que vai dar certo? Quem tem o princípio da honra. Só que cuidado, não te engana, tá? No momento, muitas vezes, parece que aquele que tem a cultura da desonra venceu. Não é assim? A gente quer fazer certo, a gente não passa a perna, a gente não quer. Aí vem um e se atravessa de qualquer jeito, fala o que quer, mente, faz o negócio de qualquer jeito e tal. Parece que venceu, sim ou não? Espera chegar até o final. Porque Deus não olha o momento. Não olhe o momento. Olhe
o caminho que Deus está te levando. Ele está testando o teu coração se você vai permanecer honrando. Ele está testando você se você vai continuar fazendo com excelência. Até porque a vida não é sobre quantidade. A vida é ter visão e sabedoria com aquilo que Deus já te colocou nas mãos. Sede fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Você já parou para pensar, queridos? Vamos pensar junto aqui. Deus não te leva para nenhum lugar para ficar de figurante. Eu, até os 22 anos, eu fiz a primeira e segunda comunhão, 13, 14 anos, e nunca mais fui na igreja. Fui para ser padrinho e depois num casamento. Nunca mais fui na igreja. Eu fui aos 22 anos. E quando eu fui na igreja evangélica, para ouvir a palavra, eu fui para ouvir a palavra e Deus me pegou. E sabe o que eu entendi no primeiro culto? Deus não está me chamando para ficar de figurante. Porque eu não estou indo no cinema. Posso falar? Quem está debaixo de cultura de desonra vive procurando o erro para não fazer o que Deus está dizendo que é para fazer. Você vai encontrar, mas vai atrasar a vida. Porque se eu fosse olhar erro também para não desenvolver o ofício de pastor, a chamada de pastor eu encontraria e muito. Mas eu não estou debaixo do princípio de desonra, eu estou debaixo do princípio da honra. E mesmo em momentos que eu poderia desonrar uma autoridade, eu estou honrando a Deus porque eu conheço a lei da semeadura. Quando alguém te fecha no trânsito e te xinga, sabe o que Deus está fazendo contigo? Testando se você tem princípio de honra. Com aquela pessoa? Não, com Deus. Porque o princípio da honra sempre primeiro é com Deus. Então abre a mente, abre o corpo, abre o coração para viver o novo de Deus, senão não dá. Irmãos, não dá, eu não posso chegar aqui e dizer, vamos profetizar bênçãos para 2026. Vamos profetizar, mas existem princípios para que essas bênçãos cheguem. Tem que mudar a postura, tem que mudar a cara, dar um sorriso nesse rosto. Porque sorrir também é honrar. Está falando aqui alguém que não sorria. Eu era muito sisudo, muito sério. Eu tinha o hábito de chegar em casa e já ver o que tinha que arrumar. Vamos arrumar aqui, vamos arrumar. Eu tenho que cuidar, porque às vezes eu chego na igreja e já fico olhando o que tem que organizar, o que tem que arrumar. Não, só um pouquinho, calma. Cumprimenta as pessoas, olha para as pessoas. Mas não é por causa da desonra, é que eu quero ver organizado. Mas está vendo como a gente tem que ter ordem até mesmo para ser excelente? A partir de hoje você vai chegar em casa e você vai pensar, como é que eu estou chegando? Se eu estivesse no sofá, me vendo chegar, eu iria lá me abraçar ou eu ia sair correndo? Porque quem tem princípio da honra, olha mais para si do que para os outros. Aí é que está a chave, queridos. As pessoas estão olhando mais para os outros do que para si. Deus faz a gente olhar para si, melhorar no que tem que melhorar e crescer. Não é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo? Ou seja, eu amo a Deus e eu preciso me amar. E para me amar eu preciso me conhecer. Outro princípio. Nunca espere mudar as circunstâncias externas para começar a honrar. Você vai ter oportunidades dadas por Deus para começar a honrar e ser excelente no olho do furacão. Está tudo dando errado. Só que para Deus mudar isso, é um estalar de dedo. Mas Ele vai olhar primeiro a intenção do seu coração. Ele vai olhar para a vontade que você tem de honrar a Ele. Principalmente quando ninguém está vendo. Nós precisamos honrar a Deus nos pensamentos, precisamos honrar a Deus. Aí algum vai dizer assim, pastor, mas é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível dependendo do Espírito Santo. Por isso, leitura da palavra, por isso, as células que vamos ter, a comunhão no culto, ouvir a palavra. Queridos,
Reverência em ouvir a palavra determina o quão Deus vai derramar no teu coração. Nós não somos religiosos, mas reverência. Eu parece que não, né? Mas eu sou da época ainda que só pregava de gravata, irmão. Só de gravata. Era pecado pregar sem gravata. E agora prego, meu Deus, de camiseta. Só não prego de bermuda e aqui realmente pregar e servir de bermuda aqui, porque ninguém está interessado em ver minhas canelas. Reverência. A reverência faz você acessar algo que não acessou ainda. Quer ver um exemplo, queridos? Olha aqui, você quer honrar a Deus na leitura da palavra? Senta na mesa. Tenha um local. Coloca, mas eu não tenho um escritório com 300 mil livros. Luxúria, você está debaixo de luxúria. Você pode ter lá uma poltrona, um lugar, um tapete, bota uma planta, deixa uma escrivaninha do lado e coloca a Bíblia, um livro e senta lá e vai ler. Um lugar limpo, bota um cheirinho. O que você está fazendo ali? Frescura, frescura. Não é frescura, você está honrando a Deus. Porque Deus não habita na sujeira. Entende que Deus não está preocupado com luxúria, Ele está preocupado com o quê? Ele quer que a gente deixe limpo as coisas. Agora, se você perguntar para mim, pastor, mas na tua casa está tudo limpo. Não, tem coisas que eu vou ter que chegar hoje de novo, eu vou ter que limpar. É assim, tu limpa, suja, limpa, suja, limpa, suja. Agora, sempre sujo também é problema. Sabe por que Deus está nos conduzindo a meditarmos numa palavra como essa? Porque, queridos, quem quer algo grande, mas não está honrando e sendo excelente naquilo que nós consideramos pequeno, vai ter problema lá na frente. É mais ou menos assim, queridos, você precisa honrar a Deus e fazer com excelência no estágio que você está, visando um estágio maior. Nós, com a igreja como estamos, eu já estou conversando, marcando reuniões com pastores que estão com uma igreja de 3 mil membros, já estão numa igreja já muito estruturada e organizada, porque eu quero saber como é que eles fazem. Mas não chegou lá ainda, tem que se preparar antes, honrar antes, acessar antes, para que depois venha o que Deus tem. Assim é na vida pessoal, assim é em qualquer área. Então, quem anda com pessoas que têm cultura de desonra, sabe aquele que só murmura? Sabe aquele que só reclama? Sabe aquele que... Esse está te atrasando. Está te atrasando. Agora, aquele que te pega pela mão e te impulsiona, esse aí tem princípio de honra. Aquela pessoa que te corrige com amor, esse tem princípio de honra e quer te ver bem. Mas aquele que dá risada do teu erro, do teu pecado e dá tapinha nas costas, esse vai dar risada de ti quando estiver na lama. Mas em nome de Jesus, nós estamos aqui porque não vamos estar na lama, nós vamos estar crescendo cada vez mais. Faz sentido para você a mensagem que Deus está nos dando? Após a ressurreição, o nome de Jesus está sobre todo nome. Ele foi honrado, mas antes de ser honrado, ele precisou honrar Deus, honrar o Pai. Irmãos, o princípio do reino começa com o princípio da honra e excelência. Na minha casa, no trabalho, na igreja, em qualquer lugar, porque o princípio da honra e excelência não está fora, está dentro. A cultura da desonra não está fora, está dentro. Você quer contratar alguém para fazer um serviço grande na sua casa, contrata primeiro para fazer um serviço pequeno, que você vai ver o quê? Se não honrar e não for excelente no pequeno, não vai ser no grande. Meu pai falava um negócio, carpinteiro que não junta prego, não dá serviço. Ele vai te dar prejuízo na obra. Porque se ele não se preocupa com um prego, 2, 3, 5, 10, caiu, você acha que quando tiver muito ele vai pensar o quê? Tem bastante, pode jogar fora.
Entende, queridos, que é muito mais sobre a gente estar praticando do que preocupado em ter mais. Então Deus está te levantando para começar a fazer algo que você não estava fazendo. Porque quem honra a Deus está fazendo alguma coisa. 2 pontos importantes: oração e prática na vida cristã. Sim ou não? Lógico que tem bem mais, mas eu quero falar desses 2. Quem só senta na igreja, ouve a palavra, mas não se coloca à disposição para praticar, vai ter uma vida espiritualizada. Sim, mas não vai ter frutos na terra. Porque frutos na terra só vêm com a ação do que Deus está derramando no teu coração. Eu não quero ser um cristão sem fruto na terra, eu quero ter fruto. Então entenda de que quando a gente obedece a Deus, quando a gente pratica, quando a gente age, é a própria oração em movimento. Você tira um tempo para orar, Deus vai acalmar teu coração, vai te dar uma visão, vai te dar uma palavra e vai te enviar. Ou seja, o que é para fazer? Qual é o propósito? A família Nova Vida, 2018, 2019, 2020, oração na madrugada, conflito e Deus dando visões. E ele dizia, vai para onde? 2018, 2019, faz com excelência o que está nas tuas mãos. Honra. E se prepara para a oposição. Quem honra a Deus vai enfrentar a oposição. Mas Deus está contigo e o que era para te destruir, Deus usa para ser testemunho. Queridos, é fato. Nós estamos, que dia é hoje? Hoje é 14 de janeiro. Nós vamos chegar 14 de janeiro do ano que vem, se assim Deus permitir, nós vamos olhar para trás, você vai ver o que é essa palavra que Deus está nos dando de honra e excelência, para onde vai nos levar, para onde vai levar a sua família, para onde vai levar a sua empresa, ou a sua profissão. Meu Deus, eu não vi ninguém próspero sem ter o princípio da honra. Eu não conheço. Eu conheço gente que tem coisas, mas aí é outra situação. Então, meu irmão, minha irmã, nós estamos sendo lapidados por Deus, você está sendo escolhido por Deus para ouvir essa palavra. Eu não sou de falar, mas hoje é quarta para quinta, terça para quarta, eu não dormi 1 hora. Porque Deus quer falar, Deus quer falar, Deus quer falar. E a grande verdade é que quando você está debaixo do princípio da honra, o que Deus diz para você fazer, faz, porque vai te renovar, não vai te cansar. Não vai te cansar. O que tem de jovem, 22, 23, não estou cansado. Cansado. Está sempre cansado. Está cansado de ficar olhando para as nuvens. Não sei, está cansado do quê, filho? Quem está debaixo do princípio de honra de Deus e está construindo, edificando algo, Deus vai renovando. Deus vai renovando, Deus vai renovando, Deus vai renovando, Deus vai renovando. Então, quando você está cansado fisicamente, não diga que está cansado, diga eu preciso descansar. Amém? Eu preciso descansar. Aí dá uma dormida e Deus renova. Agora, se Deus te trouxe para a família Nova Vida, você tem alguma coisa nesse lugar. Você não é figurante aqui. E papai vai te achar. E se não é aqui, tudo bem, vai ser em algum lugar, mas ninguém é salvo por Deus para virar bonequinho de decoração na igreja. Irmão, quem tem princípio de honra quer servir.
E vai ter o irmão Chatonildo, vai ter, você continua servindo. Parei de servir. Por quê? Não, me desentendi. Não gostei que o meu irmão não me cumprimentou. Ele ofereceu bolachinha para todo mundo e não deu para mim. Os irmãos acham que eu estou brincando, né? Nós precisamos curar a criança interior para viver princípio de honra. Amém? Pode observar pessoas que ficam magoadinhas, é porque a criança ainda está muito forte. Eu já fui um desses, queridos, eu tenho que cuidar. Às vezes eu estou magoadinho com a Tati e eu vejo, você é a criança, nada a ver. Aí eu paro assim e penso, não, olha. Fala assim comigo, eu não vou ficar magoadinho por qualquer coisa. Porque eu ando debaixo do princípio da honra. Tem homem casado que acha que a mulher é mãe. Que se a mulher não faz, faz biquinho. Não é tua mãe. Tem esposas que acham que o marido é pai. Que se ele tem que falar só sim, sim, sim. Quando ele diz não, meu Deus. Ele não é o seu pai. E Deus vai cobrar dele tanto sim quanto não. Amém, gente? Então esse princípio da honra, irmãos, nos liberta do quê? Nos liberta de querer agradar a todo mundo, de querer fazer algo para que os outros enxerguem, nos liberta de querer comprar algo para as pessoas verem. E tem pessoas que compram algo sem dinheiro, para agradar quem não gosta delas. A cultura da desonra leva a pessoa a viver e fazer o que não gostaria. Por quê? Porque ela perdeu o foco. E só se complica cada vez mais. Agora, a boa nova é o seguinte, a partir do momento que ela sai debaixo da cultura da desonra e entra para debaixo do princípio da honra de Deus, o favor de Deus começa a se estabelecer na vida dela. Aí começa a mudar tudo. Só que a mudança é de dentro para fora. Para finalizar, irmãos, quando você chegar em casa hoje, olha para o seu quarto. Dá uma olhada. Não precisa ir arrumar hoje, mas pensa o seguinte, eu vou tirar tal dia para organizar tudo. Começa por aí. Ninguém está livre de se apertar nas contas, sim ou não? Ninguém está livre. Mas pega as suas contas e dá uma olhada como é que está. Começa a honrar naquilo que você está rejeitando de ver e com medo de encarar a realidade. Quem anda debaixo do princípio da honra quer resolver o quanto antes. O que aconteceu? Vem cá, vamos lá. Quem anda debaixo do... Preste atenção, se você está fugindo de conversas difíceis, está fugindo da realidade que tem que resolver alguma coisa, isso é a cultura da desonra. Isso vai atrasar demais sua vida. Agora, princípio da honra é você querer resolver. Não brigar, mas resolver. Você sabe que vai dar BO e vai dar um pouquinho de dor de cabeça, mas você vai lá e resolve. Vamos ver como é que está isso aqui. Meu Deus, tem que tirar, olha aqui, eu tenho isso aqui está gastando demais, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui, vamos tirar isso aqui. Princípio da honra gera ordem. Cultura da desonra vai deixando de lado e o que você ignora hoje, amanhã vai te chamar para conversar. Quem está debaixo de princípio de honra, corrige o filho. Quem está debaixo da cultura da desonra, vai deixando. E lá na frente, vai dar BO com o filho porque não corrigir. Irmãos, essa palavra está nos levando para um novo patamar de entendimento, de clareza sobre as coisas de Deus. Então, honrar é uma decisão, e nós decidimos honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar as autoridades, honrar a família, honrar o trabalho. Amém? É uma decisão.
Ninguém perde em honrar. Ninguém perde em honrar. Eu falei aqui e vou finalizar com esse testemunho. Veio um casal de pastores muito querido aqui na igreja, e aí o ar-condicionado da sala ali não estava legal, estava muito quente, era no meio da tarde, solzão, e aí eu liguei os ares aqui para receber eles ali no sofá. E claro, né, quando eu liguei eu pensei, né, lógico que eu não precisava, mas eu ia deixar no calor. Eu quero é honrar, porque quando eu chego lá, e mesmo assim, se não honrasse eu também iria honrar. E aí eu fiz isso. Ficamos 1h30 conversando. Quando ele sai, ele disse, nossa, o pastor gastou uns R$300 com a igreja aqui, porque ligou só para nós o ar-condicionado. Eu disse, não, pastor, não tem como não honrar. Na outra semana, um filho espiritual ligou e mandou, pastor, eu já abençoei as placas, né, solar, e faltava ainda 12 mil, que era comprar algumas coisas e mão de obra, e Deus colocou no meu coração para abençoar a igreja, agora também com todo esse material e a mão de obra também. Você entende que para você ter o que você tanto quer, talvez Deus está te pedindo para ter uma atitude de honra com alguém. E esse alguém é Deus que define. Pode ser sua mãe, pode ser, enfim, quem quer que seja. Só que a cultura da desonra faz a pessoa pensar só nela. Tem gente que é sanguessuga, irmão, só pensa em si. Só pensa em si, quer ganhar em tudo quer ganhar, em tudo é só para ele. Deus está nos libertando nessa noite para prosperar, e muito, e muito. E muito, ao ponto da pessoa perguntar, nem perguntou como é que eu estou, mas e você perguntou como ela está. Eu fui lá naquela igreja igreja fria. Ninguém veio me receber e me dar um abraço. Mas quanto tempo está lá na igreja? 5 anos. 2 anos, 1 ano, 6 meses. Está na hora de tu abraçar alguém já. Está na hora de você abraçar, está na hora de você perguntar como está na hora de você fazer algo por alguém. Por quê? Porque Deus parou de enviar pessoas para fazer para ti, porque já fizeram e você não semeou na vida do outro. Você reparou que na vida cristã é assim? No início vem pessoas, ajudam, carona, e busca, quando vê, Deus começa a tirar. Sabe o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? Você também tem que fazer, filho. Quem você está falando, quem você está honrando, quem você está convidando para vir nos cultos, ou só você quer vir no culto? Se você sai de um culto como esse, pensa, que palavra, e não te dá vontade de convidar alguém, tem que estar borbulhando no coração, meu Deus, tem que estar aqui, até minha sogra tem que estar aqui. Eu quero convidar, eu vou convidar, porque tem que ouvir essa palavra. Se fez sentido para você e está transformando sua vida. Nada do que Deus dá é só para nós, queridos. Precisa transbordar. Tem pessoas que estão tristes, depressivas, porque vivem só para si. Nós vamos ter o culto da honra. E eu já vou avisar você. O que é esse culto da honra, que vai ser no domingo? Você já vai escolher 2 pessoas para você orar e honrar essas pessoas. O que é honrar essas pessoas? Você vai convidar. Nós vamos fazer o culto da honra no último domingo do mês de janeiro, dia 25. Você vai convidar essas 2 pessoas. Pode ser uma também. Mas você vai escolher alguém para você honrar. Se tiver que buscar na casa, você vai buscar. Se tiver que você vai fazer um cartãozinho, um chocolatinho, você vai honrar aquela pessoa ali. Estamos juntos ou não? Levanta a mão diante de Deus quem vai seguir isso aí. Aí já vê o nível também como é que você está. Porque, querido, Deus está te levando a olhar para o outro, a fazer para o outro também. Isso é princípio do reino. E aí você convida para vir no culto. E aí você paga o lanche, se tiver que pagar. Pastor, está difícil, fala comigo, a gente dá um jeito, nós vamos honrar essa pessoa aí. Porque, queridos, olha aqui, o que tem de gente que não honra com desculpa que não tem dinheiro. Quem está falando em dinheiro?
É só você olhar para o lado. É só você ser humilde e falar com alguém. Eu duvido alguém, se você chegar assim, olha, eu preciso honrar uma pessoa no culto, eu quero dar um lanche. Só que eu estou passando por um momento difícil. Você consegue abençoar essa pessoa? Irmão, não tem como, pessoa. Se ela é cristã, não tem como. Se ela não tem dinheiro, ela vai atrás de alguém que tem para abençoar. Não tem como, irmãos. Quem anda debaixo do princípio de honra, Deus levanta pessoas de tudo que é lugar para auxiliar, para dar certo, para avançar. E é assim mesmo. E mesmo que alguém tente derrubar, vem mais 10 para te levantar, porque o princípio da honra é a mão de Deus estendida sobre você. O princípio da desonra é a mão da concorrência. Mas nós estamos debaixo das mãos de Deus. E é só o começo do que Deus começou a fazer. Amém? Convido você a ficar de pé.